Senhora Presidente, senhores deputados, o trabalho desenvolvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES e do GES e os factos apurados nesse âmbito comprovam a justeza da proposta do Partido Comunista Português para a sua constituição. Hoje a Assembleia da República tem uma informação mais detalhada e precisa sobre o funcionamento interno dos grandes grupos económicos e os portugueses puderam observar a forma como são geridos os interesses privados e as consequências negativas do domínio do capital monopolista para a economia, o sistema financeiro e o interesse nacional. Os trabalhos expuseram os métodos de utilização de crédito em benefício próprio praticados por sucessivas administrações do Banco Espírito Santo. Ficou evidente que houve no BES uma gestão imprudente e lesiva dos interesses dos depositantes e do Estado. Ficou evidente que Ricardo Salgado e todos os membros do Conselho Superior do GES, bem como os vários administradores do grupo, têm responsabilidades nessa gestão. Mas a Comissão de Inquérito não pode ficar por aqui. É preciso ir mais longe. Os trabalhos mostraram que desde há muito que os auditores externos funcionam como um fator de branqueamento das práticas marginais ou de má gestão da banca. Escondem a ausência de avaliação de risco e avalizam relatórios falsos, escudando-se no desconhecimento, agora que a verdade se sabe. Os trabalhos apuraram que a inação dos reguladores e dos supervisores ultrapassou a simples incompetência deste ou daquele governador ou deste ou daquele presidente da CMVM. Provou-se que o Banco de Portugal e a CMVM não intervieram, não fizeram uso dos mecanismos legais por estarem capturados pelo próprio sistema financeiro. O Banco de Portugal não atuou não apenas por tibieza, mas essencialmente por incapacidade matricial intrínseca à sua missão impossível. Foram expostas as limitações da supervisão e é possível afirmar que o Banco de Portugal não fez tudo o que a lei lhe permitia fazer, mas também resulta claro que não existem condições para que o Banco de Portugal possa usar os mecanismos que a lei lhe atribui. Assim, o papel do Banco de Portugal não foi o de garantir a confiança no BES, mas o de forjar a confiança no BES, dizendo aos portugueses que o banco era sólido e robusto, mesmo quando sabia não ser verdade. Os reguladores e supervisores são, afinal, a mentira que o neoliberalismo inventou para nos fazer acreditar na banca privada. Senhora Presidente, senhores deputados, quando em 1990 e 91 o governo de Cavaco Silva entregou a tranquilidade e o BES à família Espírito Santo com o apoio do então Presidente da República, Mário Soares, iniciou-se o processo de reconstituição do poder de um grupo monopolista que a Revolução de Abril havia liquidado. A Comissão mostrou que a privatização da PT, da tranquilidade, do BES, a promiscuidade entre os grupos económicos, a fusão entre capital industrial e capital bancário são causas profundas do que veio a passar-se no BES e no GES, mas mostrou igualmente que tal só foi possível porque o grupo manteve íntimas relações com o poder político desde a ditadura fascista até ao seu colapso. Das relações com o governo fascista, ao pagamento das bolsas de Durão Barroso, passando pela relação com inúmeros ministros de PS e PSD, pela integração de muitos dirigentes desses partidos nos negócios do grupo, tais ligações estiveram sempre presentes. As responsabilidades políticas começam com o aprofundamento da política de direita e prolongam-se através de sucessivos governos que partilharam com o BES e o GES inúmeros quadros que alimentaram o grupo com negócios, PPPs, assessorias, consultadorias e privatizações. Nenhum relatório pode ocultar essas responsabilidades políticas. O relatório aprovado pelo PS, PSD e CDS, com a abstenção do BE, faz isso mesmo. Faz crer que o colapso do grupo e do banco resultam de uma crise de caráter, de uma falha moral dos administradores, sem escrúpulos. Ou seja, sacrificam um banqueiro para salvar a imagem da banca privada. O relatório, apesar do trabalho do relator e do seu esforço para atingir um consenso, não deixa de branquear responsabilidades diretas e indiretas de sucessivos governos, bem como deixa de fora as responsabilidades dos que aplicam o processo de liberalização financeira estabelecido na sequência da Estratégia de Lisboa, que permite a generalização de práticas que originam e alimentam a chamada banca sombra, por onde todos os procedimentos podem passar à margem da supervisão com a devida chancela das auditorias externas ditas independentes. Podemos afirmar que a propriedade pública da banca por si só não resolve os problemas graves que se verificam ainda hoje no sistema financeiro português, mas que é absolutamente fundamental reconhecer e concluir que só com a propriedade e o controle públicos da banca poderemos começar a resolver esses problemas, colocando a banca ao serviço do povo, da produção, da economia e do país.
O PCP tudo fez para apurar os factos, para expor aos olhos de todos a leviandade com que a banca privada gera o dinheiro dos portugueses em benefício dos grandes acionistas e com o apoio e complacência dos governos e dos supervisores. O PCP propôs a constituição de uma unidade técnica para apurar o destino dos fluxos financeiros que lesaram o banco e o Estado, e essa proposta foi rejeitada por PSD e CDS. O PCP votou contra o relatório, não pelo que o relatório descreve, mas pelo que cala ou ignora, apesar de ter integrado muitas propostas de alteração do PCP. Saudamos o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Relator, apesar das discordâncias políticas. Consideramos que o relatório foi enriquecido pela sua capacidade de acolher a crítica e as propostas dos outros. O melhor contributo que esta Comissão poderia dar à democracia seria mostrar que não está refém do sistema. Todavia, PS, PSD e CDS são de facto a face política do sistema. E outras conclusões não seriam de esperar. Como sucedeu com BPN, BPP, BANIF, BCP, PS, PSD e CDS prometeram sempre que não tornaria a suceder um caso igual. A prova de que esta Comissão ainda não criou as condições para que isso seja verdade é que, enquanto aqui falamos, José Maria Ricciardi, um dos grandes responsáveis pelos problemas do BES, continua considerado idóneo para a gestão bancária. O trabalho do PCP continuará após o encerramento desta Comissão, com propostas que apontem como solução o controle público da banca e não falsas soluções que o sistema capitalista vai engendrando para se manter. A Comissão de Inquérito reforçou as conclusões que o PCP foi tirando ao longo dos trabalhos. A de que a estabilidade do sistema financeiro é demasiado importante para depender do bom ou do mau caráter dos banqueiros. A Comissão de Inquérito proposta pelo PCP reforçou a necessidade de defender e concretizar o controle público da banca. Valeu a pena a proposta e o trabalho feito. Mas não pode ficar por aqui. Disse. Muito obrigado, Sra. Presidente, até pela palavra. Por lapso, o PCP não referiu na sua intervenção o papel determinante do Sr. Presidente da Comissão. Não queríamos que isso fosse entendido como qualquer espécie de desvalorização. Antes, pelo contrário, as próprias conclusões que o PCP foi capaz de tirar nesta Comissão em muito se devem ao trabalho do Sr. Presidente, que saudamos.